aula do curso Diálogos Interculturais, Migração e Mobilidade. Temos a honra de receber hoje o professor Jeffrey Lesser. O curso Diálogos Interculturais, Migração e Mobilidade é organizado pelo Grupo Diálogos Interculturais do Instituto de Estudos Avançados, do qual fazemos parte eu, o professor Jeffrey Lesser e uma série de especialistas, né? Este curso é realizado em parceria com o ciclo de palestras e debates Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades. Ele busca promover reflexões críticas, interdisciplinares e interculturais sobre a migração, o refúgio, o exílio e a patridia. Temas como a cidade e a exclusão, racismo em tempos de pandemia, plurilinguismo e diversidade linguística, filosofia intercultural, estratégias de sobrevivência e dimensão do trabalho, o bairro do Bom Retiro e a luz, configurações identitárias, dimensão cultural e decolonialidade, aspectos literários, estudos universitários, saúde e saúde mental, vão ser tratados com especialistas nacionais e internacionais. Essas palestras, debates deste segundo semestre de 2020 do curso compõem, em parceria com os núcleos de apoio à pesquisa da USP, NAP Brasil-África, o Núcleo de Estudos das Diversidades, o NAP Diversitas, Intolerâncias e Conflitos, Centro de Estudos Ameríndios, o CESTA, e o NAPLAC, o Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção e Linguagem do Ambiente Construído, com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, este ciclo de palestras e debates Universidade em Transformação, que vai até 18 de dezembro. Então, hoje, nós teremos agora a terceira aula do curso, justamente uma aula sobre culturas em movimento, ampliando as pesquisas em modos virtuais. Nós vamos contar, além da palestra do professor Jeffrey Lesser, com a mediação do pesquisador Gabriel Matias Soares, a quem eu passo a palavra, não antes sem agradecer, queria agradecer também toda a equipe técnica aqui presente, Danilo, Fábio, Rita, os moderadores também no YouTube, Arthur, Claudine, Liane, né? E damos início, então, a esta terceira aula com o professor Jeffrey Lesser. Muito obrigado. Boa tarde a todo mundo. Agora nós estamos começando, como parte desse ciclo Universidade de Transformação, a aula do professor Jeffrey Lesser, Culturas em Movimento, ampliando as pesquisas em modos virtuais. O professor Jeffrey Lesser dispensa apresentações, mas mesmo assim, para aqueles que não estão familiarizados, ele é professor catedrático de Estudos Brasileiros e diretor do Hale Institute for Global Research, na Universidade Emory Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. Ele também é membro do grupo de pesquisa Diálogos Interculturais do Instituto de Estudos Avançados, e é daqui da USP, em São Paulo. Ele tem uma vasta produção e acho que ele pode falar mais sobre ele e a sua aula. Por favor, professor, fique à vontade. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Paulo. Bem-vindo todo mundo, boa tarde. Acredito que talvez você está perguntando por que estou de Sharp, etc. Estou aqui na América do Norte e hoje tem 0 graus aqui em Atlanta, Geórgia, e mesmo no meu escritório estou morrendo de frio e estou sonhando em estar no Brasil. Infelizmente, não posso estar lá com vocês, com meus colegas do grupo Diálogos Interculturais do IA, etc. Mas vamos pensar sobre como podemos estar juntos virtualmente numa aula hoje sobre culturas múltiplas e também sobre metodologias múltiplas. Eu quero começar, antes de fazer uma pequena caminhada, convidar todo mundo a ficar à vontade e fazer perguntas durante a caminhada, porque podemos parar, posso focalizar em certas coisas.
um dos desafios em pesquisa e aula virtual é exatamente a interação entre pessoas. Então, vamos fazer uma força para ter uma conversa. Primeiro, porque intelectualmente é mais interessante, mas também acredito que ninguém aguenta ouvir meu sotaque durante 90 minutos. Então, assim, podemos ter uns breaks. Primeiro, quero fazer um comentário sobre pesquisa virtual. E eu penso muito sobre essa questão, não tanto por causa da minha pesquisa, mas por causa das pesquisas dos meus alunos, que foram parados durante esse ano. E eu fiquei impressionado e interessado em como meus alunos refazeram suas pesquisas no lado virtual. E quero te dar uns exemplos dessas pesquisas e as coisas boas e as coisas menos boas nessa pesquisa virtual. Uma das minhas alunas está interessada em história da arte da África do Sul, e especialmente em representações sobre a liberação e uma memória do passado racista. E a ideia original dela foi ir para a África do Sul e especialmente fazer pesquisa dentro do museu em Johannesburg, construído depois do fim do apartheid, que mais ou menos é um museu sobre liberdade, mas pela visão do Congresso Nacional Africano. Quando aconteceu a pandemia, a visita dela para a África do Sul parou, né? Ela não conseguiu ir. Então, ela reformulou a pesquisa dela de uma forma muito interessante. A primeira ideia dela é: tudo bem, eu vou trabalhar nesse museu de uma forma virtual, mas o que ela descobriu é, virtualmente, esse museu não foi muito acessível. Então, isso já foi uma ideia muito interessante para nós, que apesar de momentos quando podemos imaginar virtualidade como acesso, né? Por exemplo, você não precisa milhares de dólares ir para um outro país. O que descobrimos rapidamente é quando estamos trabalhando virtualmente, não é tudo tão acessível, e às vezes os lugares mais acessíveis são os lugares menos acessíveis na vida real. Então, isso já é uma questão metodológica interessante. Então, ela tentou fazer a pesquisa e não deu. Então, ela veio para mim e com uma nova proposta. Ela descobriu que houve 2 monumentos, um sobre liberdade e um em memória dos Boers, os brancos da África do Sul, chamado o Monumento Voortrekker, que foram mais acessíveis virtualmente. E ela começou a fazer uma pesquisa comparando as duas coisas. E uma das coisas, uns resultados mais importantes para ela, é que foi exatamente o monumento em favor de liberdade, contra apartheid, etc., que tem um discurso extremamente aberto, que de verdade foi menos aberto em termos virtuais para pesquisa. E o Voortrekker, que é um monumento ao racismo, um monumento à opressão, né,
foi mais acessível, né? Foi um resultado muito interessante. O que ela descobriu também é que os líderes desses dois monumentos não foram igualmente acessíveis virtualmente também. Ou seja, essa mulher, minha aluna, começou a repensar sobre todos os nuances da questão de liberdade, né? E eu queria mencionar esse projeto dessa aluna, porque mostra para nós, vamos dizer, as vantagens e desvantagens de pesquisa virtual, e lembra a gente que, mesmo fazendo pesquisa virtual, precisamos ter metodologias sólidas e precisamos ter cabeças abertas, porque eu acho que ninguém imaginou o resultado da pesquisa dela, nem ela, nem eu. Imaginamos exatamente o contrário. Então, eu quero mencionar isso, porque hoje vamos fazer uma pequena pesquisa, entre aspas, e quero que todo mundo fique aberto de perguntar sobre questões metodológicas, e também quero todo mundo abrir as cabeças em pensar sobre as vidas das pessoas. Antes de começar nossa caminhada, quero fazer um comentário sobre a pesquisa, ou minhas pesquisas, pelo menos, sobre imigração e identidade nacional e questões étnicas no Brasil. A primeira coisa muito importante e que chama muita atenção para quem não é do Brasil é que no Brasil, em termos linguísticos, há pouca diferença entre a linguagem usada para imigrantes e seus descendentes brasileiros. Então, isso é um problema metodológico, né? Quando falamos com alguém no Brasil e alguém fala, meu amigo japonês, essa linguagem não dá uma ideia de onde a pessoa é. Porque meu amigo japonês pode ser alguém do Japão, alguém que chegou como imigrante ontem do Japão, ou um brasileiro cujos pais são brasileiros, cujos avós são brasileiros, cujos bisavós são brasileiros, mas ainda usam essa linguagem. Então, durante nossa caminhada hoje, onde não vamos ouvir discursos, mas às vezes vamos ver discursos em placas, etc., e onde vamos ver pessoas, eu quero que todo mundo lembrar que não é metodologicamente certo olhar uma coisa e pular para estrangeiro, né? Isso é uma coisa importante. A segunda coisa importante em nossa caminhada hoje é Bom Retiro como bairros de imigrantes em todas as Américas, né? Em todas as Américas, não tem uma maioria de imigrantes. Ou seja, é um dos estereótipos linguísticos nossos que usamos essa linguagem bairro de imigrantes, o lugar de imigrantes, quando a maioria não são imigrantes, né? Então, eu quero que vocês lembrem esse fato enquanto estamos andando pelo bairro. E a terceira coisa que eu quero todo mundo lembrar em nossa caminhada é que os espaços são muito variáveis. Ou seja, se pegamos um helicóptero e tiramos uma foto de Bom Retiro, né, de
de alta qualidade, ia aparecer um bairro extremamente multicultural. Mas quando pensamos em espaços como rua, como lugar de reza, como loja, podemos entender os bairros de uma forma diferente. Então, parte de nossa caminhada hoje é pensar um pouco sobre a relação entre imigração, estereótipos sobre outros e si mesmo, e espaço estrutural. Né? Espero que todo mundo está claro sobre o que estou tentando dizer, né, hoje para a nossa aula, porque é fundamental vamos dizer, como pesquisadores, pensar sobre esses espaços não do mesmo jeito que normalmente íamos pensar na cultura não acadêmica ou não de pesquisa. Então, vamos começar nossa caminhada hoje. E como falei, qualquer coisa que você percebe no screen share e tem pergunta, podemos parar, olhar com mais cuidado, posso falar mais. Essa caminhada é baseada numa caminhada que eu estou fazendo há 30 anos, talvez mais do que isso, né? 40 anos, quando comecei a fazer pesquisa no Brasil, né? Quando eu era um jovenzinho fazendo pesquisas bastante não sofisticadas. E naquela época, eu também aceitei as ideias estereotipadas do Bom Retiro, como, naquela época, um bairro judaico, né? E foi só quando comecei a fazer essa caminhada que comecei a perceber outras realidades. Se vocês, depois da pandemia, querem fazer essa caminhada, eu explico como começar, porque é muito fácil. Você pega a linha amarela do metrô de São Paulo, né? Até a estação final, que é a Estação da Luz, sempre ficando na parte frente do metrô. E quando sai do frente do metrô, vai ver escadas rolantes e se pode imaginar saindo da terra para cima, para a rua, íamos sair exatamente onde estamos agora. Né? Estamos em frente da saída do metrô, linha amarela, estação Luz, ou Luz. Né? E em frente de nós, temos a Estação da Luz. E quero mencionar umas coisas só sobre essa estação e o que está em volta dessa estação. A estação foi construída pelos ingleses para receber a chegada dos imigrantes do Porto de Santos em São Paulo. Houve a Estação da Luz e muito perto, né? Se estávamos caminhando em 5 minutos, a Estação Júlio Prestes também, né? Ou seja, há 2 estações enormes no bairro. 100 anos atrás, houve outros trens que levaram os imigrantes da Estação da Luz para a Hospedaria dos Imigrantes, que fica em Brás. Né? Hoje é Museu da Imigração, naquele espaço da hospedaria. Mas o que aconteceu, tanto em Bom Retiro como muitos outros bairros nas Américas, uma certa porcentagem dos imigrantes chegando, eu estou falando aqui final do século XIX e os primeiros 30 anos do século XX, até as leis racistas do governo Vargas, né?
uma certa porcentagem de imigrantes chegaram nessa estação, mas não iam para a hospedaria porque não iam trabalhar nas fazendas. Então, explica um pouco por que Bom Retiro tem essa história da imigração e descendentes de imigrantes. Ou seja, houve pessoas que chegaram e uma certa porcentagem ficaram no bairro. E o bairro do Bom Retiro virou um campo, era chácaras, né? Um bairro de fábricas. E até hoje é um bairro de fábricas. O que está vendo em volta da estação agora é uma visão para o centro da cidade de São Paulo. E esse bairro que estamos olhando atrás da estação, hoje em dia, tem, em termos demográficos, uma porcentagem alta de imigrantes do Nordeste e tem muitos prédios ocupados, tem muito trabalho informal, etc. A outra coisa que quero mencionar sobre esse espaço em frente da Estação da Luz, que é muito interessante, é, em termos democráticos sociais, extremamente democrático, no sentido que tem pessoas de várias classes, que tem pessoas que moram na rua e tem pessoas que moram em prédios, tem homens, mulheres, pessoas transgêneros, tem trabalhadores em várias ocupações, dos mais jovens até os mais velhos. Ou seja, quando eu levo pessoas para esse bairro, um dos choques é quantos tipos de pessoas estão juntos num espaço muito pequeno. E eu acho para nós importante lembrar isso, né? E pensar sobre essas relações. Bom, agora vamos caminhar. Gabriel, se podemos ir no outro lado, por favor, para a estação e depois esquerda em volta da estação. Isso, vamos descer essa rua aqui. E parar. Então, já pode ver nesse outra visão um pouquinho dessa democracia em termos de pessoas, que tem muitos tipos de pessoas aqui. Isso também chama a atenção de um problema metodológico de pesquisa virtual. Como vocês já perceberam, a visão de 20 segundos atrás, onde houve poucas pessoas, e essa visão, onde há muitas pessoas, é completamente controlado pelo Google, né? Não temos controlar. Eu e minha equipe de pesquisadores temos controles, no sentido que podemos chegar lá 5 horas de madrugada, podemos ir lá meia-noite, podemos testar várias coisas. Isso seria impossível na pesquisa virtual desse jeito. Estamos completamente sob controle do Google e nós sabemos muito bem que Google, por exemplo, não tira fotos de noite. Né? Não temos como... Não podemos dizer, vamos olhar meia-noite e 15. Não. Estamos isso. Então, vamos lembrar isso como um dos desafios. Gabriel, podemos continuar andando pela rua? Exatamente, perfeito. Muito obrigado. E vamos descer essa rua o mais possível até a esquina. E na esquina vamos parar de novo. Isso, exatamente nessa esquina vamos parar. Perfeito. Então, perfeito.
Então, olhando para frente, eu só vou mencionar, mas não vamos entrar por causa do tempo. Em frente de nós, dá para ver o antigo Estação Júlio Prestes. E recomendo muito que pessoas andem naquele espaço. Porque hoje em dia, a Estação Júlio Prestes representa dois lados da vida paulistana. Um lado é uma estação do CPTM, né? E o outro lado é a estação tem a Sala São Paulo, um dos espaços de cultura da elite. E mais impressionante ainda, em frente da estação, é o famoso Cracolândia. Então, andando lá, podemos ver os choques de classe, de outras coisas que são tão típicos de países com desigualdade extrema, né? Só para vocês saberem, porque eu não mencionei, a minha pesquisa atual é sobre a relação entre imigração, saúde e espaço nesse bairro. E como parte da pesquisa, eu sou membro de uma equipe médica da UBS Bom Retiro, a Unidade de Saúde Básica, Unidade Básica de Saúde do bairro. Então, eu tenho membros da minha equipe, por exemplo, que estão trabalhando no Cracolândia. Por exemplo, tem um projeto sobre prevenção de gravidez para mulheres jovens em extremo risco, né, dentro do Cracolândia. Então, eu tenho uma visão pela minha equipe do bairro que não é simplesmente ou exclusivamente sobre a questão de imigrantes e grupos étnicos do bairro, mas isso pode ser uma outra aula, podemos discutir, mas sugiro que todo mundo anda para lá. A outra coisa que quero mencionar sobre aquele prédio, Estação Júlio Prestes, parte do prédio também é ligado com a Pinacoteca e tem por dentro o memorial, é um memorial às pessoas presas durante a última ditadura no Brasil. E está baseado lá porque aquele prédio era o prédio do DOPS. O DOPS, Departamento Estadual de Ordem Política e Social, um tipo de polícia semi-secreto que foi criado nos anos 20 e foi só abolido nos anos 80, depois da ditadura. E é muito interessante ir para esse memorial, em parte porque talvez vai dar a impressão que a ditadura, exatamente nesse prédio, perfeito, obrigado, Gabriel, porque talvez vai dar a impressão que a ditadura não foi tão ruim, né? É muito organizado, é muito limpo a prisão, né? As celas lá dentro são bem arrumadinhos, etc. Mas isso também é importante quando estamos fazendo pesquisa, que o que é hoje é uma memória criada e quando vai entrar nesse memorial, é muito importante lembrar que tortura não é uma coisa arrumadinha, não é uma coisa limpa, mas é uma coisa extremamente difícil, né? Já que estamos aqui, Gabriel, podemos andar pelo Cracolândia. Você sabe como andar lá? Vai até o final da rua e direita. Podemos fazer uma caminhada alternativa. Ok? Perfeito. Então, aqui é a Sala São Paulo.
como você viu rapidamente, há muita polícia em frente da Sala São Paulo, estão sempre lá com caminhões e uma presença enorme para garantir que as pessoas da Cracolândia não aparecem lá. Ou seja, a estrutura desse espaço é criado para as pessoas que vão para a ópera imaginar que estão em Paris. Não imaginar que 50 metros para frente são as pessoas do Cracolândia. Vamos continuar andando. É muito interessante que esse Google Street Walk, nesse bairro, nessa rua é tão limpinho, porque se vai andar para lá, não é assim mesmo. Né? Isso, né? Estamos passando o CPTM agora, e aqui é Cracolândia em frente de nós. Dá para continuar descendo? Isso. Aqui é Cracolândia. Dá para ver uma outra visão do bairro, né? Como falei. Quando vai andar para lá, é interessante, porque as fronteiras da Cracolândia são como fronteiras de um país, no sentido que tem polícia lá para decidir quem entra, quem sai. Ou seja, apesar do espaço seja público, não funciona desse jeito, pelo contrário. Podemos andar um pouquinho mais para baixo, outra direção, se não me engano. Isso, vamos continuar. Né? Vamos continuar. Isso. E vamos parar em frente. Aqui vai ver como funciona a fronteira, né? Exatamente como a fronteira entre países, né? Controlando quem entra, quem não entra. Então, nesse sentido, em termos metodológicos, estamos vendo uma visão de uma certa realidade, né? Podemos ver isso. Né? Porque não estou muito em favor de pesquisa virtual. Para mim, eu não acredito que dá as mesmas coisas. Então, uma coisa que eu estou preocupando nesse segundo mesmo, e que vocês que não conhecem esse bairro estão vendo isso sem sentir, em termos do teu corpo, o medo, a violência, etc. Virtualmente, parece talvez um videogame, mas não é videogame. Não é game, né? É verdade. Gabriel, dá para fazer uma parada em frente desse prédio aqui? Porque quero comentar rapidamente uma coisa sobre esse prédio. Esse prédio é o DST AIDS, prédio do bairro, né, de Campos Elíseos. E não sei se todos os alunos sabem disso, mas o Brasil era e é um pioneiro no combate contra a AIDS. Até foi um choque, porque na mesma época, quando o presidente dos Estados Unidos, um país não católico, estava dizendo que a AIDS era uma praga mandado pelo Deus, o presidente do Brasil, num país católico, estava pensando sobre combate contra a AIDS. E esse prédio é um desses centros, né? Até está vendo no lado direito, vai ver uma pessoa com uma roupa azul, né? Exatamente ela, né? Esse roupa azul é do SUS, né? Isso é um agente comunitária que trabalha. E ao lado vai ver uma coisa que talvez não chama a atenção no Brasil,
mas chama muita atenção para americanos quando eu levo eles para lá, que é uma caixa cheia de camisinhas. E parte do combate contra a AIDS era fazer camisinha como parte normativa e normal das nossas vidas no Brasil. Nos Estados Unidos, é difícil achar no espaço público uma maneira de combater AIDS, né? HIV. Mas aqui pode ver uma coisa. Então, queria mencionar isso, porque às vezes é fácil para cidadãos de um país pensar bem do seu próprio país, né? Somos num momento onde estamos muito decepcionados, talvez com nossos políticos, etc. Mas eu acho importante para todo mundo lembrar que não é todo ruim no Brasil. E quando falamos sobre a questão de saúde, combate sobre AIDS, podemos pensar sobre o Brasil como um líder mundial, né? Onde hoje em dia o mundo olha para o Brasil em pensar sobre isso e, acredita ou não, isso vem do bairro do Bom Retiro. Né? Isso é muito interessante. Gabriel, podemos continuar na mesma direção e vamos andar um pouco. Eu vou te falar quando devemos parar. Continuamos. Ok, perfeito. Então, aqui estamos na fronteira do bairro do Bom Retiro e tem várias coisas curiosas. Primeiro, em frente de nós, temos a ex-sede do Eletropaulo, hoje um museu e arquivo, né? Ou seja, pode ver como era os espaços da elite no século XIX e começo do século XX, né? No outro lado da rua, tem uma outra realidade do bairro, que é uma fábrica abandonada. E vamos descer essa ruazinha aqui e vamos entrar no bairro do Bom Retiro. Então, uma coisa que vai perceber nessa parte da caminhada é aquele bairro imaginado, Bom Retiro, dos imigrantes felizes, com seus traços folclóricos, não parece, né, nessa visão. O que você tem aqui é um bairro de trabalhadores, um bairro de pessoas sem casa, que moram na rua, um bairro de muita desigualdade. Vamos continuar um pouquinho mais? Isso. Agora podemos parar de novo, porque aqui um outro Bom Retiro escondido. E eu posso falar sobre isso não por causa da pesquisa virtual, mas por causa da pesquisa real, porque a pesquisa virtual não mostra. Então, primeiro passamos um shopping chamado Shopping Fashion Lombroso. Para mim, um choque, porque o Cesare Lombroso era um pseudo-intelectual do século XIX, extremamente racista e sexista, com ideias sobre os tamanhos dos cérebros, um tipo de pseudocientista. Então, é muito curioso que hoje em dia tem um shopping ligado com moda e nome dele. O motivo oficial tem uma rua com o nome dele, mas muitas das políticas atuais da polícia vêm do pensamento do Lombroso. É uma coisa, para mim, bem chocante.
Olhando um pouquinho mais para baixo, se podemos olhar. Perfeito. Estamos vendo um tipo de estrutura típica do bairro do Bom Retiro e outros bairros também. Primeiro, essa visão lembra-nos que a ideia de São Paulo como cidade vertical, cidade de prédios altos, não é 100% verdade. De verdade, quando saímos de certos espaços para outros, São Paulo parece uma cidade bem baixo, de prédios de 2 andares só, etc. Então, de novo, isso é uma lição metodológica para nós quando estamos pesquisando sobre espaços, que não podemos pular de nossa análise de um espaço e imaginar todo o espaço igual. A segunda coisa que queria mencionar para vocês vai perceber que na Terra tem lojas e em cima da Terra tem primeiro andares, onde não dá para ver exatamente o que está atrás, né? É muito curioso o espaço aberto da Terra e o espaço fechado da cima. Por quê? Porque atrás, naqueles primeiros andares, são todas oficinas de costura. E estão fechados explicitamente para a gente não ver o que está acontecendo lá. E oficina de costura em Bom Retiro, em geral, funciona da seguinte forma. Tem um espaço que talvez era um apartamento, tiram todas as paredes e no centro do espaço tem máquinas de costura. Em volta das máquinas tem pequenas salas feitas com portas de madeira simples. E dentro daquela sala mora uma família. No caso do Bom Retiro, muitas vezes de pessoas da Bolívia, do Paraguai, do Peru, cada vez mais da Bangladesh, né? Você fala isso em português? Bangladesh é um país do sul da Ásia. Sim, é Bangladesh. Como chama? Bangladesh mesmo, é Bangladesh. Bangladesh, perfeito. Então, e também da China, né? Então, nessas oficinas de costura, o clichê da pessoa que sai da cama e ia para o trabalho, né? Não é clichê. É exatamente isso. Você sai da cama e em frente da você é máquina da costura. Por quê? Eu sei o que está atrás desses espaços. Porque como pesquisador trabalhando na UBS Bom Retiro, temos programas, temos políticas de trabalhar com imigrantes do bairro trabalhando em oficinas. Então, como membro da equipe médica, eu e minha equipe estamos participando, né, nessas políticas. Bom, podemos continuar um pouco até Rua José Paulino, que acho que é a próxima esquerda. Acho que sim. Então, aqui é um famoso Rua José Paulino. É uma rua que representa um dos Bom Retiros. Por que eu falo isso? Porque tem uma história linda no Brasil de pesquisar sobre bairros, né? É uma coisa que deixa gente como eu, tipo historiador, antropólogo, muito
impressionado a pesquisa sobre bairros. Mas o que estamos percebendo cada vez mais em nossas pesquisas é o bairro não é o bairro, mas, de verdade, um bairro, como denominado pela cidade ou pelo estado, está composto de muitos bairros. E um dos bairros do Bom Retiro é Rua José Paulino, né? É o bairro comercial da cidade, o parte comercial do bairro. Nessa rua é cheio, como dá para ver, de lojas de roupas. Em cima dessas lojas são oficinas de costura. Em geral, as lojas, quem trabalha na loja, pessoas brasileiras que falam português como nativos. Muitas vezes, mas não todas as vezes, muitas vezes, o dono da loja ou a dona da loja, talvez mais preciso, né, é um imigrante atualmente da Coreia, mas antigamente de outros grupos imigratórios. Eu imagino, fazendo pesquisa daqui a 20 anos, vamos ver que os donos das lojas são, por exemplo, bolivianos e peruanos e paraguaios, e vão estar com outras pessoas trabalhando nas oficinas de costura em cima. Mas podemos entender, olhando esses espaços físicos, por que Bom Retiro, até hoje, desde mais ou menos 1870, é um bairro onde vêm imigrantes. Porque nesses espaços, alguém pode chegar, comprar um pequeno prédio e controlar, em termos de capitalismo, toda a produção e a venda. Né? É muito interessante. Não é fácil fazer isso na Avenida Paulista, num prédio de 30 andares. Poucas pessoas têm como comprar um prédio na Paulista, né? Ou no centro, nos bairros residenciais de Porto Alegre, de Florianópolis, de Belo Horizonte, né? Não. Mas nesse bairro, quem chega com um pouco de capital pode subir muito rapidamente, porque tem como comprar tanto a produção na oficina, como a venda na loja. E a exploração acontece de dois jeitos. A exploração acontece com as pessoas que trabalham nas oficinas, que, em geral, vêm de outros países, estão arrumados em grupos familiares, não necessariamente nucleares, mas familiares ou compadres de aldeias ou cidades em outros países. Mas também tem a exploração típica que acontece no Brasil, ou seja, as pessoas que vendem nas lojas, os brasileiros, né, estão muito mal pagos. Né? Ou seja, as pessoas que vendem a joia para você, a peça de roupa para você, não estão ficando ricos, pelo contrário. Né? Então, eu acho muito importante lembrar que ascensão social e falta de ascensão social estão muito ligados. E, nesse caso, pode ver isso completamente olhando um prédio só. Né? Tem uma pesquisa linda para alguém fazer sobre um prédio. Né? O que está acontecendo em um prédio? Porque eu acho, se podemos fazer essa pesquisa, vamos ver o Brasil. Né? O prédio é o Brasil, ou pelo menos o Brasil urbano. Né? Vamos continuar andando, Gabriel? E quero andar até o final da rua e depois,
se o Paulo acha certo, vou parar mais ou menos daqui 5 ou 10 minutos e vamos abrir para a discussão. Excelente, Jeff. Já tem várias perguntas, vários comentários, muita gente interessada. Perfeito esse planejamento, mas fique à vontade para continuar, que as pessoas estão manifestando muito interesse. Estou feliz. E quero dizer para todo o público, se você vem para São Paulo, seria um prazer imenso para mim te levar, ou membros da minha equipe, te levar nessa caminhada pessoalmente, porque estamos tentando chegar, sim, até o final, mas acho que estamos na direção errada, Gabriel, desculpa. Estamos voltando para a Estação da Luz. E vamos andar até o final da Rua José Paulino. E depois vamos para a nossa conversa. Mas só quero mostrar. Mas é impressionante, né? Andando mesmo pelo Google Street Walk, como todos os prédios são iguais, né? Todos têm essa mesma estrutura de loja, oficina, talvez residência. Claro, oficina também é residência para os trabalhadores. Eu sei, se íamos fazer isso em tempo real, ia demorar 15 minutos. Ok. Perfeito. Então, primeiro vamos olhar Vamos continuar virando. Perfeito. Vamos parar aqui. Então, naquela esquina, em frente de nós, dá para ver um prédio do século XIX. E quero comentar rapidamente sobre esse prédio. Esse espaço aqui foi o espaço da primeira hospedaria dos imigrantes do Brasil. Aquele lá em Brás não era o primeiro. Aqui foi o primeiro. Quando o número de imigrantes aumentou muito e a hospedaria do Brás foi criado, né, para receber, esse prédio representou, de uma certa forma, os começos dos movimentos anti-imigratórios, os xenofóbicos. E esse prédio virou o chamado desinfectório central, né? Qual foi a ideia? A ideia, naquela época, final do século XIX, era que os imigrantes traziam com eles doenças e precisavam ser desinfectados em chegar em São Paulo. Então, o desinfectório central criou um sistema de desinfectórios móveis, tipo, primeiro com cavalo, depois com motor, e as pessoas saíram do trem, os imigrantes, e foram desinfectados, né? Eu menciono isso porque talvez pareça um choque, mas se vamos examinar a linguagem de muitos políticos atuais, no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, não sei, um país da Europa. Hungria, Polônia. Vamos ver exatamente essa linguagem do estrangeiro, do outro, como pessoa com doença que precisa, e a sociedade precisa ser limpada deles. Hoje em dia, esse prédio é o Museu de Saúde Pública
né, de verdade ligado com a USP, né, com o Instituto Butantan, USP, etc. E também tem um arquivo. E para os historiadores, o arquivo é incrível, fantástico. Os arquivistas, as arquivistas são pessoas brilhantes e generosas, e é muito interessante trabalhar lá. Então, voltando para o outro lugar, aquela esquina no final de José Paulino, um pouquinho mais, e agora olhando pela esquerda, estamos vendo a UBS. Sumiu? Aqui, a UBS Bom Retiro, onde eu e minha equipe de pesquisa estão baseadas em fazer nossas pesquisas atuais. E é muito interessante para mim trabalhar em equipe, porque eu tenho uma equipe incrivelmente multidisciplinar e multicultural e multilinguístico. Então, apesar do fato que eu estou escrevendo um livro sobre a história desse bairro durante 150 anos, estou aprendendo muito com minhas, de verdade, são todas mulheres, pesquisadores que trabalham sobre questões como gravidez, racismo, Hanseníase, a doença Hanseníase. Eu tenho uma pesquisadora que fala espanhol, português, chinês, coreano e inglês, e ela trabalha sobre relações interétnicas. Uma outra que fala coreano, que trabalhava com sistemas alternativos de medicina baseada em igrejas coreanas no bairro. Ou seja, eu menciono tudo isso porque nosso grupo que está fazendo esse curso, Diálogos Interculturais, também pode ser chamado Diálogos Intermetodológicos, né? E essa multidisciplinaridade é muito importante. Para mim, como pessoa interessada no passado e presente, trabalhar em história, antropologia, epidemiologia, saúde, etc., é super importante. E quero usar esse momento só para agradecer a gerência, os médicos, os enfermeiros, os agentes comunitários desse posto de saúde, em receber eu e minha equipe durante agora há muitos anos. Agora estou pedindo uma bolsa levar um outro grupo em julho, que vai estudar violência obstétrica, saúde mental, a relação entre neurociência e ciência de computação, e outras coisas, não lembro. E parte da metodologia que precisamos sempre lembrar é nossos parceiros nas comunidades, e lembrar que não são objetos de pesquisa, nem são sujeitos de pesquisa, mas são nossos parceiros em pesquisa. E parte da interculturalidade muito importante é lembrar-nos. Com isso, eu vou parar minha fala e podemos abrir para as perguntas. Muito obrigado pela atenção e peço desculpas pelos erros de português. Não tem problema nenhum. Estamos todos aqui aprendendo, então. Queria agradecer a palestra por nome de todo mundo. Realmente uma experiência importantíssima. Uma aula incrível, sensacional em termos de conhecimentos e perspectivas, e despertou muitas curiosidades, muitas
perguntas aqui. E eu vou começar com a pergunta de Lene Souza, que se relaciona a um dos pontos finais que você tratou, que é como engajar a escola para um trabalho contínuo para combater esses estereótipos de linguagem e outros, tendo em vista que as escolas têm recebido uma demanda de alunos de diferentes lugares. Se você quiser, eu posso fazer mais de uma pergunta ou uma por vez, tanto faz. O que vocês mandam? Paulo, o que você acha melhor? Talvez duas perguntas, pelo menos, okay. por vez, né? Porque aí acho que dá para administrar, né, as duas. Certo. Perfeito. Então, eu vou anotar, Gabriel, e pode continuar. Jeff, se você preferir uma a uma, tá perfeito também. Não, melhor uma a uma? Não, duas perguntas, está perfeito. Tá bom. Gabriel, de qualquer maneira, se não houver muita unidade temática entre as perguntas, aí você pode optar por fazer só uma e depois duas que dialoguem, né, sobre a temática. Bom, a segunda tem alguma ligação, mas é mais indireta. A pergunta é de Sandra Silva. Nessas regiões apresentadas, há muitas violações de direitos humanos. Como essas violações aparecem nas pesquisas que realizam? E essas pesquisas ajudam a combater esses abusos de alguma forma? Duas perguntas excelentes e importantíssimas. Então, primeira coisa, sobre a questão de escolas, a pessoa que perguntou tem toda a razão. Se vamos combater racismo, precisamos começar em famílias, nas escolas, etc. Porque não é fácil combater e não é simplesmente dizer, né? Chama muita atenção que, por exemplo, no Brasil, racismo é ilegal pela Constituição, né? Mas isso não quer dizer que não há, né? Claro. Nossas pesquisas não acontecem muito nas escolas, mas o que percebemos muito é como é difícil combater racismo numa cultura dominante que não é multilinguística em termos do Estado. Chama muita atenção para mim como, tipo, imigrante no Brasil, ou seja, eu também preciso fazer essas coisas de ir para a Polícia Federal, tentar tirar documentos, etc. Como é todo em português? Que é uma diferença muito interessante com os Estados Unidos, onde pode fazer coisas em muitas línguas. E nesse sentido, Brasil já dá uma impressão pela estrutura, né? Não estou falando as ideias das pessoas, mas a estrutura do Estado, que tem uma certa homogeneidade, um certo dentro e fora. E eu gostaria de ver, por exemplo, muito mais ensino, não de outras línguas, mas em outras línguas, nas escolas. Eu acho isso seria muito importante. Percebemos esse problema de língua muito claramente na pesquisa, onde, no posto de saúde, quando não estamos no Brasil, às vezes não tem pessoas que falam coreano, chinês, etc., etc., né? Agora, em julho, eu vou levar alguém que fala hindi, né? Porque tem cada vez mais pessoas que falam hindi no bairro. Hindi é a língua da Índia, né? Então, isso é um problema. Não é bom que o Jeff precisa levar alunos da Emory para tradução dentro de um espaço público, ao meu ver. Em termos de
violência de direitos humanos, você tem toda a razão. Isso acontece sem parar. De verdade, não só em bairros como Bom Retiro, né? Eu acho isso é um problema mundial e está acontecendo de várias formas em bairros ricos, bairros operários, bairros pobres, etc. Né? Eu acho um erro confundir classe social e violência, né? Porque acontece de várias formas. Mas o que eu gostei muito sobre sua pergunta é, então a pesquisa faz o quê para as pessoas? Né? E você tem toda a razão em fazer essa pergunta. E não é a primeira vez que eu recebi essa pergunta. De verdade, a primeira vez que recebi a pergunta é quando eu fui convidado por algumas pessoas do bairro explicar por que eu e meus alunos estavam passando tanto tempo lá pesquisando. E fizemos nossa discussão num espaço público, compramos comida para todo mundo e veio as pessoas, o público, né? Moradora de rua, pessoa que vende drogas, toma drogas, velhos, jovens, etc. E isso foi exatamente a pergunta. O que está fazendo para a gente? Né? Que eu achei completamente ilegítimo. Então, eu vou te dizer uns exemplos, eu deixo em suas mãos decidir se as respostas são boas ou não. Né? Eu tenho, às vezes, dúvidas sobre mim, mesmo em minhas pesquisas. Uma coisa que espero que estamos fazendo é ajudando os profissionais de saúde no bairro pensar sobre o público de formas diferentes, de formas menos estereotipadas. Por exemplo, quando vamos para uma oficina de costura, começamos a perceber que os hispanofalantes geralmente falaram para os profissionais de saúde que só falam português, mas acreditam que português e espanhol são línguas semelhantes, responderam à pergunta como está sentindo com ok, bem, etc. E acabou. E o que começamos a perceber é quando a equipe estava dentro desses cenários, depois de dizer bem para o médico homem, iam falar com minha equipe, onde tem jovens, mulheres, vários que foram criados em espanhol, né? Ou seja, são filhos de imigrantes, e disseram, agora vou explicar o que está acontecendo comigo. Isso é relacionado com gênero, idade, geração, língua, etc. Mas uma das coisas que espero que estamos ajudando a população é em treinar os profissionais de saúde em pensar sobre seus pacientes de uma forma mais intercultural, se posso usar isso. Também estamos tentando ajudar os espaços físicos em reconhecer o bairro como um bairro multicultural. Então, por exemplo, uma vez eu levei uma aluna minha que é artista fotógrafa. E ela passou um mês fazendo uma exposição fotográfica que era dentro da própria UBS. Primeira vez que a UBS ouve uma coisa desse tipo, sem palavras, mostrando vários aspectos do bairro de uma forma linda, não simplesmente de uma forma da violência. Né? Não sei se isso ajuda ou não. Mas é esse tipo de pensamento que estamos usando. Ficamos
muito contentes que agora os médicos do posto falam: se eu fosse governador ou prefeito de São Paulo, eu ia criar um cargo chamado sociólogo da saúde para o posto, onde ia ter uma pessoa pensando sobre a cultura, não simplesmente em você tem problema, qual remédio vai ajudar. Espero que respondi essas duas perguntas. Muito obrigado, professor. Só uma coisa que o Paulo já tinha falado, mas relembrando, houve muitas expressões de gratidão e apreciação por essa aula e todas as informações, e inclusive as suas ressalvas sobre a questão do combate à AIDS, do SUS, muitos falando do papel do SUS agora nessa pandemia, em relação à imigração, né, que é importante essa abertura do SUS. Outras pessoas mencionando a experiência delas com essa questão do trabalho árduo, né, com bolivianos e com outros grupos, e a questão do estereótipo e preconceito. Então, além desses comentários que talvez você queira falar, eu vou deixar a pergunta da Maria Nilda Santos, que pediu mandou um abraço de volta, né, conhecida minha, nossa aqui. Ela pergunta: o combate ao trabalho análogo à escravidão também se dá em relação a imigrantes árabes contemporâneos? Ok, boa pergunta. Antes de responder, só quero dizer uma coisa ligado com a importância do SUS, né? Porque para quem mora nos Estados Unidos, onde saúde é um produto de ser comprado, ficamos extremamente impressionados pelo SUS. E acabamos de completar um artigo acadêmico sobre a diferença em a resposta de doenças crônicas entre Brasil e os Estados Unidos, né, usando nossa pesquisa. E uma coisa que mencionamos é como nos Estados Unidos, apesar de ser um país, entre aspas, rico, o COVID parou completamente o cuidado geral de pessoas, né? Quando acabamos com a questão de COVID, os Estados Unidos vai enfrentar uma outra crise de saúde ligada com doença crônica, ligada com vacinação, etc. E comentamos como na UBS Bom Retiro ficamos impressionados como foi rápido que a própria UBS criou maneiras de continuar o cuidado da população e cuidar a questão de AIDS. Por exemplo, usar a rua como espaço de tratar pessoas. Eu trabalho numa universidade com uma das melhores hospitais do mundo. Mas é impossível imaginar alguém aqui dizer: vamos usar os estacionamentos para cuidar de X e o hospital de cuidar de Y. Então, de novo, eu quero agradecer às pessoas que mencionaram a importância do SUS, o trabalho dos colegas na área de saúde, porque ficamos impressionados. E estou imaginando, quando vem a vacina em grande quantidade, o Brasil vai ser muito mais rápido em vacinar a população do que os Estados Unidos. Bom, isso não foi nada a ver com a pergunta de Maria Nilda, mas esqueci a pergunta, porque eu sou muito velho. Pode repetir, Gabriel? A pergunta é sobre a existência de questão de trabalho análogo à escravidão em relação aos imigrantes árabes contemporâneos. Perfeito. Então,
primeiro, vou pôr meu chapéu de historiador. Em nossas pesquisas, não usamos a palavra escravidão de discutir o trabalho em oficina de costura. Escravidão, para nós, é ligado com uma pessoa que compra outra pessoa. Então, eu, como historiador, acho... para mim, não é apropriado confundir pessoas que imigram, mesmo em condições de trabalho muito difíceis, com escravidão de pessoas africanas durante aquela época de escravidão, né? Só para fazer um ponto linguístico, etc. Eu tomo muito cuidado não confundir várias coisas, né? Então, mesmo assim, a pergunta da Maria Nilda é excelente, né? Qual é a relação entre trabalho e diferentes grupos de imigrantes e seus descendentes, né? Então, nesse caso, onde ela perguntou sobre imigração árabe, tem umas diferenças muito importantes quando comparamos com a imigração boliviana, por exemplo. Primeira coisa é que o Brasil tem uma história longa de imigração árabe. Ou seja, quando um imigrante do Oriente Médio chega no Brasil hoje, ele entra como parte de uma cultura de árabe brasileirismo que existe, né? Ou seja, não é como um boliviano que chega hoje, que talvez pessoas vão dizer, boliviano? O que é isso? Ele é um índio? Pessoas no Brasil têm uma ideia, claro, estereotipada, né? Cheio de ideias racistas, etc., mas tem uma ideia de árabes, ou pessoas de ascendência árabe. E, em geral, né, em modo grosso, essa impressão de pessoas de ascendência árabe é uma impressão relativamente positiva. Os estereótipos são tanto negativo como positivo, né? Às vezes, negativo e positivo são difíceis de entender. A outra coisa importante lembrar na tua pergunta excelente, Maria Nilda, é que hoje em dia, os imigrantes árabes vêm em grande parte como refugiados. E para a pesquisadora, refugiado e imigrante são condições diferentes em termos analíticos, né? Refugiados muitas vezes não querem sair do seu país, mas estão forçados. Imigrante está motivado a sair do teu país, muitas vezes para melhorar a vida. Então, as motivações são muito diferentes. Também refugiados vêm para o Brasil em condições diferentes. Por exemplo, muitas vezes como categorias oficiais, chamado refugiado, muitas vezes com tipo de apoio, não é grande apoio, mas um certo apoio dos ONGs, etc. Né? Em nossa pesquisa em Bom Retiro, não há muitos refugiados em Bom Retiro. É uma das perguntas que estamos fazendo muito. Por que não há? Né? Por que não tem mais refugiados sírios? Por que não há mais refugiados haitianos? Né? Em São Paulo,
E agora eu estou comentando não sobre minha pesquisa, mas a pesquisa do Rakan Abonaj. Talvez o Paulo conheceu um pesquisador de Fulbright, né? Um jovem pesquisador que acabou de publicar um artigo muito interessante. E ele pesquisou muito no bairro do Paris. E ele mostra como a questão de ser refugiado também é ligado com a existência mais antiga de outros grupos. Então, nesse caso, tem uma mesquita, tem uma formulação social cultural que atrai certos grupos. Em termos de oficina de costura, eu, até hoje, talvez alguém do público tenha outras informações, não estou ouvindo esse ramo de trabalho como um ramo muito ligado com refugiados sírios. Não estou ouvindo isso. Com certeza não estamos percebendo isso. O que estamos ouvindo mais restaurantes, estamos ouvindo outras entradas mais profissionalizadas, se eu posso dizer isso, da entrada. Mas também o que percebemos é os refugiados sírios têm certas vantagens que imigrantes bolivianos, por exemplo, não têm no Brasil, especialmente em termos da percepção de brancura ou branqueza, não sei exatamente qual palavra quero usar. E, finalmente, só para dizer uma coisa metodológica, não exatamente ligada com refugiados sírios, mas, em geral, quando pesquisamos sobre migrações, além de fazer uma diferença entre escravidão, imigração, refugiado, etc., precisamos lembrar que os próprios migrantes vêm de condições muito diferentes. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tem muita conversa porque os imigrantes da Índia são tão bem-sucedidos, né? Parte da resposta são pessoas da classe média alta de lá, de certos grupos lá. Ou seja, quem imigra não é representativo da população em geral. São segmentos bem específicos. E o que eu entendo do movimento dos refugiados sírios, não só no Brasil, mas no mundo, é muito segmentado. Não é que alguém está indo dizendo cada 10ª pessoa vai para o Brasil, cada 20ª pessoa vai para o Canadá. Não. Vem de certas categorias demográficas, educacionais, socioeconômicos. Então, só quero lembrar isso. Muito obrigado, professor. Você tinha mencionado mais uma vez a questão da perspectiva do historiador, e eu vou juntar duas perguntas aqui. Uma, eu acredito que talvez seja mais voltado a esse tipo de pesquisa que você mostrou na aula, que é como a questão do ponto de vista do historiador. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Você já falou um pouco agora, mas uma outra que também trata da questão dessa perspectiva histórica é sobre sobre essas ações eugênicas naquele prédio que você mencionou no século XIX, e se você conhece publicações e pesquisas sobre isso, sobre esse...
esse passado histórico. Perfeito. Talvez já perceberam que não sou um historiador 100% tradicional. Então, eu sou, de verdade, eu passei 6 anos como chefe do departamento de história aqui. E uma vez eu tentei mudar o nome do departamento para Departamento de Estudos do Passado, porque eu queria desligar o passado com uma disciplina ou outra, né? Então, por essa razão, eu falo que eu sou um historiador não tradicional, porque eu trabalho, além dos arquivos, com outras metodologias e outras fontes, né? Para mim, ajuda em entender a relação entre passado e presente. A outra coisa é, muitos historiadores pesquisam sobre mudanças só tempo. E estou muito interessado em continuidades. Isso também não é tão tradicional, né? Ou seja, estou tentando entender o presente como um documento histórico. Porque quando trabalhamos com continuidades, podemos fazer isso. Então, isso leva exatamente à segunda pergunta sobre eugenia, né? Tem uma vasta historiografia no Brasil sobre eugenia e nos outros países das Américas sobre isso. Muitas dessas publicações vêm da história da ciência, história da medicina, história da raça e etnicidade. Quero mencionar as pesquisas dos historiadores da Escola da Saúde Pública, da USP, né, André Mota, os historiadores do Fiocruz, no Rio, Gilberto Hochmann e Michael Schormayer, por exemplo, né? Mas o que podemos ver hoje em dia é como ideias eugênicas permanecem muito claramente não só nos discursos visuais, por exemplo, o shopping Lombroso, né, que eu comentei que foi um choque para mim, tipo o shopping Mussolini, uma coisa assim, né? Ou daqui 10 anos, shopping Donald Trump. É impossível imaginar isso como coisa boa, né? Mas também nas práticas de pessoas que nem conhecem a palavra eugenia. Por exemplo, em imaginar que certos grupos de imigrantes são, por natureza, melhor do que outros. Estamos vendo isso em nossas pesquisas, tanto pelos outros, mas também por dentro, né? Onde certos grupos de imigrantes vai dizer: meu grupo é melhor do que teu grupo, meu grupo é mais inteligente, seu grupo é mais doente, meu grupo é mais inteligente, etc. Então, nesse sentido, como acadêmicos, como universitários, nós precisamos, isso volta àquela primeira pergunta excelente sobre escolas, precisamos tomar muito cuidado quando estamos falando sobre nossos amigos, nossos inimigos, nossos colegas, e não cair dentro dessa linguagem que é extremamente normalizada, mas tem por trás ou por dentro ideias racistas, sexistas, etc. Né? E precisamos... Então, eu quero que todo mundo, se vai aprender uma coisa dessa aula hoje,
a próxima vez que vai para um bar e falar com seus amigos, se podem pensar um pouco em como vai o bate-papo e o que está atrás de nossas conversas, mesmo as conversas com nossos amigos, nossos amantes, etc. Porque isso é uma etapa importante, né, em interculturalidade, em melhorar a situação de preconceito, de racismo em qualquer país. Isso não tem nada a ver com o Brasil, né? Igual em qualquer país do mundo, né? Então, eu acho, se as pessoas vão ler um pouquinho sobre, se vai ler um artigo sobre a linguagem da eugenia, vai ficar surpresos em ver quanto daquela linguagem dos séculos passados estamos usando até hoje, né? Eu garanto, se vai assistir uma telenovela, se vai abrir o jornal, vai ver esses conceitos e essa linguagem até hoje, incluindo entre os lados progressistas da sociedade. Isso é outra coisa importante quando trabalhamos com racismo estrutural, né? É lembrar que racismo estrutural não é de um lado ou outro do espectro político, é estrutural. Quer dizer, estamos dentro dessa situação e precisamos combater, né? Não podemos dizer, eu votei em Kamala Harris, então eu não sou racista. Não, não pode fazer isso. Precisa fazer de um outro jeito. Muito bem. Muito obrigado pelas respostas, professor. Eu só queria esclarecer que eu esqueci de dizer que a pergunta sobre o papel do historiador foi feita por Silvia Dantas. Nesse momento que eu fui juntar as perguntas, eu acabei esquecendo. E a pergunta sobre esse prédio, sobre a pesquisa desse prédio e sobre a eugenia foi da Étnico-Educação, Consultoria Educacional. E aqui temos, antes de fazer uma finalização, temos duas perguntas, que é uma de Erika Andrea Butikoffer, que pergunta: professor, para o senhor é possível trabalhar a noção de produção de localidades de Apadurai em pesquisas apenas em modos virtuais? Se sim, como tornar visíveis relações, vivências no território bairro? E a segunda pergunta, de Arthur Oriel, professor Jeffrey, em sua pesquisa na região central de São Paulo, é percebida a ocupação e o espaço pelas crianças imigrantes com suas famílias? Acredito que está falando do espaço público, né? Se é perceptível essa ocupação do espaço. Entendi. Então, em resposta à primeira pergunta, respondi à pergunta da professora Silvia Dantas, membro do nosso grupo, que eu sou um historiador ruim. E agora eu vou mostrar como eu sou um acadêmico ruim. Porque não estou muito interessado em... Como posso dizer isso da forma mais clara? Minhas pesquisas sempre começam com a pesquisa e com coisas produzidas pela população. Em geral, minhas pesquisas, não estou contra pesquisas diferentes, né? Eu sou grande fã do Arjuna Padarai, mas minhas pesquisas não começam com essas ideias teóricas, começam de uma outra forma, né? Mas sua pergunta é uma pergunta fundamental. Podemos trabalhar com localidades, com espaços, com geografias e microgeografias no modo virtual. E espero que hoje mostrei para vocês que a resposta é
definitivamente sim e definitivamente não. Né? São as duas coisas. Com certeza, podemos criar metodologias para trabalhar com espaço no sentido virtual. Com certeza. Mas confundir essa pesquisa com as metodologias que podemos fazer no espaço não virtual seria um erro. Então, eu não sei se a Padorai ia concordar ou não concordar comigo. Eu acredito que esses grandes teóricos não pensam muito em mim. Né? Eu sou um pequeno nessa história. Mas o que quero dizer para todas as pessoas nessa discussão hoje é: eu não aceito a ideia que não podemos ir para um lugar com nossos corpos, precisamos parar. Eu acho, se não temos dinheiro para fazer pesquisa em lugar X, se tem pandemia, se tem vários tipos de barreiras em ir para um lugar, podemos criar pesquisas extremamente interessantes e importantes, né? Interessantes e importantes, mas não são as mesmas pesquisas sobre outras coisas, claro. Mas isso para pesquisador não deve ser choque. A pesquisa que eu posso fazer indo 3 meses por ano no Brasil é muito diferente do que a pesquisa que eu faço quando eu estou lá por 24 meses em seguida. Claro, isso é pesquisa, né? Então, em parte, quero incentivar todo mundo de criar metodologias para fazer pesquisas, mesmo nesse momento que parece muito frustrante para a gente, né? E, de novo, Gabriel, esqueci a segunda pergunta. Tudo bem, tudo bem. A segunda pergunta é sobre... a segunda pergunta é do Arthur Ariel. Ele pergunta se na pesquisa da região central você tem percebido a ocupação e o uso do espaço pelas crianças migrantes com suas famílias. Sim. Em Bom Retiro, o espaço público está usado por muitas pessoas, incluindo os filhos dos imigrantes. Muitas vezes, aqueles filhos são brasileiros, não são filhos imigrantes. Os pais são imigrantes, os filhos são brasileiros. Tem várias possibilidades nessa história. Uma coisa que percebemos muito é que as crianças, entre eles, falam português. Isso volta àquela pergunta sobre a questão de multilingualidade nas escolas. Então, de novo, eu entendo como podemos ter um debate muito interessante sobre o que é melhor para a criança, o que é melhor para o futuro, etc. Também os próprios grupos quero ser muito preciso. Talvez vocês perceberam que durante essa discussão inteira não usei nenhuma vez a palavra comunidade, né? Em parte porque a ideia de bolivianos como comunidade ou como grupo não é muito preciso, né? Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas, com certeza, as pessoas que se acham líderes de uma coisa que eles chamam comunidade, em Bom Retiro estão usando o espaço público de uma forma vibrante. Tem Parque da Luz, tem futebol, tem rádios dos imigrantes, ou seja, espaço público no ar.
também várias instituições do bairro estão numa parceria com imigrantes no bairro. Então, quero chamar a atenção especialmente em Bom Retiro à Casa do Povo, que é uma instituição que foi criada originalmente por imigrantes judeus e seus descendentes do lado esquerda e esquerda extrema, trotskista, etc., que hoje em dia virou um espaço extremamente multicultural e interessante no bairro. Então, isso é a visão geral. Mas quero repetir uma coisa que falei antes, que se vamos sair do conceito do bairro e começar a olhar micro-regiões dentro do bairro, vamos começar a ver variações diferentes. Então, por exemplo, se você vai entrar no bairro não pela Estação da Luz, mas pela estação do metrô Tiradentes, né, é outro lado do bairro, vai entrar no bairro onde vai ver muita cultura K-pop, doces coreanos franceses, cafés chiques, etc. Né? Isso é um tipo de microespaço. O microespaço onde tem a UBS e Bom Retiro não tem nada disso. Não existe lá. É uma outra população do bairro. Se vamos andar um pouquinho, não andamos pelo baixo, vamos entrar numa comunidade mesmo, né? Que também está no bairro. Outra parte do bairro é dos Corinthians, né? do time de futebol Corinthians, que foi criado no bairro do Bom Retiro, interessante pelos ingleses, né? Nem todo mundo lembra que Corinthians é um time de imigrantes em termos históricos, né? Então, esses espaços públicos não são todos iguais. E por um pesquisador, ou pelo menos para nossas pesquisas, estamos interessados em vários espaços públicos e o que acontece nos espaços públicos. Precisamos lembrar que Cracolândia também é um espaço público do bairro, né? E tem muitas crianças lá. Mas não vai ver em Bom Retiro um bairro onde o espaço público é vazio. Pelo contrário, é um espaço público extremamente vibrante. Muito bem, podemos então... então vamos, antes de passar para as considerações finais, eu gostaria de agradecer todo mundo que esteve aqui, ao professor Jeffrey Lesser, professor Paulo Fará, todos que participaram desse evento, da organização, o NAP, os núcleos de pesquisa diversas, todos. E queria lembrá-los que no dia 4, ou seja, depois de amanhã, na sexta-feira, às 17 horas, temos uma aula que tem uma ligação muito boa com essa, que é sobre migração haitiana. A aula se chama Migração Haitiana e Trabalho, é a quarta aula do curso Diálogos Interculturais, Migração e Mobilidade, e começa no dia 4, às 17 horas, e vai ser transmitido, como aqui, pelo YouTube, nesse canal. E temos também um debate sobre direitos humanos, o ensino e as pesquisas nas universidades brasileiras, amanhã, dia 3/12, às 18h30. Eu vou relembrar novamente, depois das considerações finais, mas só queria fazer uma primeira chamada. E, antes de passar para as considerações finais, eu gostaria de só repassar de modo geral
novamente os agradecimentos. Muitas pessoas estão agradecendo, falando excelente aula, belíssimo trabalho, etc., falando da necessidade de continuar esse tipo de trabalho. E antes de passar para as considerações finais, a Leni Souza perguntou se há possibilidade de você indicar materiais complementares sobre o tema dessa palestra, e que ela desenvolve trabalho voluntário, e gostaria de ter mais referências sobre os temas que você trabalhou. Então, eu passo a palavra para você, agradecendo novamente. Por favor, professor. Para finalizar, primeiro eu quero agradecer a presença de todas as pessoas do YouTube. Quero agradecer ao professor Paulo e a professora Silvia, os líderes, os chefes do grupo Diálogos Interculturais, com quem eu faço parte há 5 ou 6 anos agora, né? E estou muito contente que ainda estou aceitado como parte desse grupo, mesmo que estou nessa situação muito longe, né? Eu acho agora é a primeira vez em quase 40 anos que não estou no Brasil pelo menos cada 3 meses, né? Então, agradeço muito a gentileza, apesar dessa situação. E quero finalizar só com um comentário sobre raça e racismo. Discutimos muito hoje a questão de grupos imigratórios e os descendentes de grupos imigratórios. Mas precisamos lembrar que imigrantes, como todos nós, estamos dentro de uma hierarquia racial, onde branquitude é um nível muito diferente do que negritude. E Bom Retiro é um exemplo perfeito dessa escala, no sentido que ninguém pensa sobre Bom Retiro como um bairro de pessoas afrodescendentes. Apesar do fato que, desde o século XIX, aproximadamente 30% da população do bairro é de pessoas de descendência africana, que os primeiros jornais do movimento, o que chamamos hoje do movimento negro, mas estamos falando no começo do século XX, aqueles jornais tão importantes para combater para a igualdade, saíram do bairro do Bom Retiro. Então, quero só lembrar todo mundo que ser pesquisador antirracista é lembrar as hierarquias, mesmo quando não estamos estudando especificamente raça, e Bom Retiro é muito importante e muito bom para nos lembrar isso. Com isso, eu agradeço todo mundo, a equipe que criou essa aula virtual tão legal, né? Que deixamos nos andar pelo bairro, e especialmente o Gabriel para liderar a discussão de uma forma tão gentil e tão excelente. Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Realmente foi para mim uma experiência sensacional, excelente, um resultado de um trabalho muito grande de todo mundo, do professor Paulo, Fará, de toda a equipe, da parte audiovisual da USP, do NAP, todos que fazem parte do projeto da Universidade em Transformação. Então, o último agradecimento da minha parte a todo mundo, e lembrar que amanhã temos o debate aqui no canal às 18h30, dia 3/12, então, sobre direitos humanos, o ensino e a pesquisa nas universidades brasileiras, algo que realmente está dentro daquilo que o professor falou agora. E depois de amanhã, na sexta-feira, dia 4, às 17 horas, a aula sobre imigração haitiana e trabalho. É parte desse curso de Diálogos Interculturais, Migração e Mobilidade. E para a palavra final, vamos deixar ao
coordenador-geral, professor Paulo Fará, por favor, as últimas palavras. Só agradecer ao professor Jeffrey Lesser pela excelente aula, né, por mais essa aula do curso Diálogos Interculturais, Migração e Mobilidade, dizer que é uma honra mesmo contar com a sua participação no grupo Diálogos Interculturais, assim como de todas as integrantes, né, do grupo. Acho que a gente tem um diálogo muito bom, uma produção, uma reflexão crítica muito boa, e acho que o curso é um resultado natural dessa inquietação e dessa reflexão crítica, e só reforçar os agradecimentos também, claro, ao Gabriel, a toda a equipe técnica, ao NAP Brasil África, que é representado pelo Danilo, ao audiovisual da FEFELESH, a todo o apoio que a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP tem nos oferecido, né, aqui hoje com quem está mesmo do audiovisual da FEFELESH, é o Fábio e Rita, e ao Instituto de Estudos Avançados por permitir o desenvolvimento, né, incentivar, permitir dos trabalhos do grupo Diálogos Interculturais. Então, mantemos aí as nossas ações nos próximos dias também. Muito obrigado a todas, todos e todes.